é o texto que nós vamos nessa noite continuar. Você que está conosco, nós temos por perspectiva aqui na igreja, termos a proclamação da palavra de maneira expositiva. Então, os primeiros meses do ano de 23, nós estamos como igreja em marcha, e nós vamos nos atentar ao livro de Atos, e nós temos domingo após domingo estudado a palavra. E nos 2 primeiros domingos, nós avançamos muito, aprendemos no primeiro domingo sobre a necessidade do revestimento de poder. E falamos sobre isso. E Jesus, claro, ao usar Lucas foi quem escreveu Atos, ele coordenou as narrativas dos fatos, ele escreve Lucas e Atos, são os 2 livros que ele escreve, e Atos em especial, ele destina novamente ao mesmo leitor, que é Teófilo, e ele destinando este livro novamente a Teófilo, ele vai narrar em especial aquilo que é a ação da igreja. É por isso que o pastor não menciona, como de costume muitas vezes, Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o livro de Atos, ele não narra a história de todos os apóstolos. Até o capítulo 10, 11, você ainda vai ter um pouco de uma grande maioria, mas depois você vai ter todo o restante do livro na vida de Paulo. Então Atos não é Atos dos Apóstolos. Também não é Atos do Espírito Santo, porque por mais que a gente nesses primeiros capítulos estamos focando bastante na doutrina do Espírito Santo, Atos, a igreja neotestamentária não tinha essa dúvida acerca do Espírito Santo. Essa não era a questão. O livro de Atos é uma narrativa para mostrar a nós, leitores, que nada pode impedir a igreja de Jesus. Nada pode parar a igreja de Jesus, nada pode segurar a igreja de Jesus. E quando pensavam que a igreja de Jesus, João, ela ia ficar em Jerusalém, o Senhor permite a perseguição para que a igreja se espalhe às nações. E para os primeiros convertidos, que na sua grande maioria eram judeus, e tinha uma perspectiva em que o cristianismo seria apenas para eles, agora eles vão ver esse cristianismo chegando a todos os lugares. E é por isso que fala do revestimento de poder, porque o revestimento de poder era aquilo que iria nos capacitar, por exemplo, a não perder o foco. O revestimento de poder iria nos capacitar, por exemplo, a perdoar, porque imagine para um judeu ter que investir na vida de um samaritano, e tratar agora um samaritano como irmão. Existia uma briga histórica. Isso só seria possível se fosse unção do Espírito Santo de Deus. A necessidade de ir até a última trincheira, e se necessário for morrer pelo Evangelho. Na semana passada, nós falamos sobre esse povo que não para, que não fica parado, é uma igreja em marcha. E esta igreja em marcha, nós terminamos ali a primeira etapa do capítulo 1, em especial dos versos de 9 a 11, quando os discípulos estavam parados na ascensão de Jesus. E então 2 seres celestiais chegam aos discípulos e perguntam: por que vocês estão parados? E aí nós falamos e aprendemos que tem momentos de separação da nossa vida, Luiz, que ele nos para. Tem circunstância da nossa vida que ela nos paralisa. Mas com a graça de Deus e revestidos do poder de Deus, nós vimos que Jesus está vivo, e é esse Jesus que nos capacita a seguir. E é Ele que voltará para nos buscar. Mas a gente segue. E então nós terminamos o primeiro capítulo falando temos aí a discussão e a eleição de Matias, mas nós entramos então hoje no capítulo 2, quando a gente vai aprender um pouco mais sobre o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, acionasse o seu aplicativo, se seu caderninho está na mão, aproveita para anotar, porque diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, veio um som do céu, como um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos ou vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vou repetir novamente o verso 3 e o 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é o cumprimento de uma promessa. Promessa esta que foi feita por Jesus. No Evangelho de João, a partir do capítulo 14, na última ceia, Jesus disse que era necessário ele voltar ao Pai. E ele voltaria para o Pai, mas ele nos enviaria o Consolador, o Paráclitos. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E aqui nós temos então, neste momento, no dia de Pentecostes, o cumprimento desta promessa, e promessa essa que é muito anterior a Jesus, porque o profeta Joel já tinha profetizado que nos últimos dias o nosso Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade, sobre a humanidade, sobre todo aquele que crê. É tanto que Pedro, quando logo em seguida ao acontecimento do Pentecostes, no seu sermão, Pedro faz questão de referenciar o que estava acontecendo ao que o profeta Joel tinha dito que haveria de acontecer. O profeta Joel tinha falado que haveria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado. Mas o que é o Pentecostes? Era a festa de Pentecostes. O Pentecostes era uma das 3 principais festas que o povo judeu ia a Jerusalém. A Páscoa, a primeira delas, uma grande festa. A segunda, a festa das colheitas, que nós a conhecemos como festa do Pentecostes, quando o povo de Deus vinha a Jerusalém para oferecer ao Senhor em gratidão tudo aquilo que eles tinham recebido. Era necessário essa presença em Jerusalém, o sentimento de gratidão. E a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. 3 vezes era necessário a um judeu vir a Jerusalém para manifestar ao Senhor a sua adoração. E estas eram as 3 principais festas. Nós estávamos com a cidade de Jerusalém cheia. Por quê? Porque eram 50 dias após a Páscoa. Jesus, aproximadamente 50 dias atrás, tinha dado a sua vida na cruz, naquela sexta-feira. No domingo ele ressuscitou. Diz a palavra de Deus que ele passou 40 dias sendo visto por diversos dos seus discípulos. E 10 dias antes deste acontecimento aqui, do Pentecostes, aconteceu a ascensão de Jesus, como nós aprendemos domingo passado. Ele voltou para o Pai. Os discípulos permaneceram durante 10 dias em Jerusalém orando. É por isso que o texto começa dizendo de maneira muito especial que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. Que lugar era esse? A casa, o cenáculo, aonde eles estavam reunidos há 10 dias, buscando e aguardando do Senhor uma promessa que haveria de acontecer. E essa promessa então agora ela acontece. No meio da festa das colheitas, no meio do Pentecostes, vem sobre o povo de Deus o Espírito Santo de Deus. E é interessante que o discurso de Pedro, que era para ser um discurso mais particular, ele toma uma proporção gigantesca, porque Pedro, ao terminar o seu discurso, e depois você pode ler em casa com tranquilidade esse texto,
O capítulo 2 termina que quando Pedro faz o apelo, aproximadamente 3.000 pessoas conhecem a Cristo e o reconhecem como Senhor e como Salvador naquele momento. Era a promessa que estava se cumprindo, e é por isso que o texto começa dizendo que eles estavam reunidos, aguardando por algo que haveria de acontecer. E aqui, meus irmãos, é uma das promessas mais extraordinárias que eu e você precisamos tomar posse na nossa vida todos os dias, porque esta promessa se cumpriu. E a primeira grande verdade desse texto que nós estamos estudando hoje é que Cristo subiu e o Espírito Santo desceu para estar para sempre conosco. Eu sei que às vezes falar sobre o Espírito Santo, falar sobre este momento, nós vivemos uma geração em que muitas vezes, muitas igrejas históricas eram conhecidas por nem sequer falar sobre isso. Em contrapartida, nós tínhamos o outro excesso do pentecostalismo e o neopentecostalismo indo para o outro lado, o extremo. Mas biblicamente é real e nós aprendemos, meus irmãos, e nós temos agora o privilégio, Luiz, de como filhos de Cristo, filhos do nosso Deus em Cristo Jesus, no ato da nossa conversão, sermos batizados no Espírito Santo, e é isso que esse texto começa nos ensinando, ou seja, nós somos salvos e cheios de Deus. No momento da nossa conversão, nós recebemos algo que nós não tínhamos, o derramamento do Espírito no Pentecostes, meus irmãos, sobre os apóstolos, sobre homens, sobre mulheres, e a gente vai notar isso sendo mencionado em todo o capítulo. Foi um fenômeno extraordinário, incontestável, e o que mais me chama a atenção foi eficaz, porque ninguém pode dizer que não houve resultados extraordinários, porque isso persiste até agora e persistirá para sempre. E tem uma coisa, no Antigo Testamento, a unção do Espírito Santo, ela era temporária. O Espírito vinha sobre alguém, e sobre um determinado tempo, ele o deixava. Sabe qual é a maior alegria do texto que nós estamos lendo? Que a vinda do Espírito Santo agora é para sempre. Aleluia! Ele não veio de maneira temporária. É por isso que Davi já vislumbrava o que? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E nós temos essa consciência que agora, aconteça o que acontecer, a partir deste capítulo, Atos capítulo de número 2, a partir do evento do Pentecostes, meus irmãos, a todo aquele que crê, é dado a oportunidade de receber o selo do Espírito Santo na sua vida. E não é receber por uma temporada, não é receber por alguns meses, mas é receber o selo para sempre, porque a palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo a Éfeso, que é este selo, que é o penhor sobre nós para sempre. Qual era a ação? O que estava acontecendo? E é interessante a gente notar, é o Espírito Santo que Jesus tinha deixado claro que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, Jesus já tinha mencionado sobre isso, 16, 8 e 9. Uma das coisas que nós não podemos, irmãos, perder de vista, que conversão, que transformação é fruto do Espírito Santo, e às vezes nós queremos do outro, transformação, mudança, se ele ainda não teve uma experiência com Deus, e não tem uma vida dominada e cheia do Espírito Santo. Às vezes nós gostaríamos que nós tivéssemos uma sociedade, e nós gostaríamos de convivermos com pessoas em que o fruto do Espírito fosse tão evidente, mas nem todos que estão ao nosso redor têm o Espírito Santo, e aqueles que têm, não estão vivendo a plenitude, que é o que eu irei falar daqui a pouco. Mas aqui o texto está dizendo
que a promessa se cumpriu. E a primeira verdade que nós podemos aprender em Atos capítulo 2, de 1 a 4, é que agora esse Espírito nos alcançou. E Ele nos alcançou em primeiro lugar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a salvação é um ato de Deus para com o homem. Pela graça sois salvos mediante a fé. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. Agora uma coisa interessante. O Senhor Jesus disse que Ele iria para o Pai. E que o Espírito viria. Para quê? Para que nós não estivéssemos sozinhos. É interessante quando a gente tem essa compreensão. A nossa sociedade, meus irmãos, é uma sociedade que tem enfrentado, na nossa geração, talvez a sua maior enfermidade. E a maior enfermidade que o nosso tempo enfrenta, ela não é física. É a enfermidade das emoções, da mente. É triste dizer, mas hoje nós perdemos alguém muito próximo aqui da igreja. Que resolveu tirar a sua própria vida. E na verdade que quando alguém faz isso, não está atentando contra si mesmo, mas contra o vazio, contra a dor, contra aquela luta interior tão grande, que como ser humano, nós podemos ficar doentes do corpo e das emoções. Mas dentre estas enfermidades das emoções, uma das que tem dominado muitos corações é o medo. Uma das que tem dominado muitas vidas é o sentimento de ausência, é o sentimento de solidão, é o medo de lidar com o amanhã, é enfrentar os desafios da vida. Sem dúvida alguma, o medo, ele não é de todo maléfico. O medo nos ajuda. Se não fosse o medo, talvez nós entraríamos nos nossos carros e talvez nós não respeitaríamos os limites de velocidade. Se não fosse o medo, as nossas crianças talvez facilmente colocariam o dedo aonde? Na tomada. Se não fosse o medo, a gente arriscaria muito mais algumas coisas na vida. O medo, ele nos traz um senso de preservação. Mas muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, o medo nos domina. É como estar só. A solitude é uma disciplina espiritual. Vale a pena ler Richard Foster, um dos melhores livros que a gente tem, em ler as disciplinas espirituais, e todos nós precisaríamos aprender a praticar a solitude. O que é a solitude? Aquele tempo em que a gente para, e no meio de todas as coisas nós nos aquietamos para ouvir o Senhor. Mais do que falar, nos aquietar para ouvir. Mas diante da solitude, há uma linha que muitas vezes da solitude se passa para a solidão. E muitas pessoas estão rodeadas de gente, estão envolvidas e rodeadas de amor ao seu lado, mas ao mesmo tempo se sentem o quê? Só. Sabe o que é interessante desse texto? E você que se sente só, você que tem medo, você que diante das circunstâncias da vida tem tido muita dificuldade de lidar com isso, eu queria te lembrar uma coisa: se você tem um compromisso e reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, esse texto está dizendo o quê? Que você agora tem o Paráclito, ou seja, você tem o Espírito Santo de Deus com você, e Ele não nos deixa sozinho.
Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, para que Ele fique para sempre com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E aí ele usa uma expressão extraordinária, ele termina dizendo: eu não vos deixarei órfãos. Uau! Como Ele não nos deixa órfão? Ele voltou para o Pai, mas Ele nos enviou o quê? O seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos dá o sentimento que nós não estamos sozinhos. É interessante a definição da palavra Paráclitos: é aquele que encoraja, que reanima, que revive, é aquele que intercede em nosso favor. A ideia aqui, Luiz, é como um defensor, Ana Vitória, que vai diante da corte, chega diante do juiz e diz assim: Senhor juiz, eu estou aqui para falar em nome de alguém, e diante dessa pessoa eu estou aqui a representá-la diante do Senhor. Quem é o Paráclito? É esse que faz isso diante de Deus por nós. É por isso que nós vamos ler Paulo escrevendo que quando nós não temos forças para orar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glórias a Deus, meus irmãos. Qual a primeira coisa que a gente aprende com Atos capítulo 2, de 1 a 4? Que agora nós temos a presença, o poder do Espírito Santo conosco. Mas não fica só nisso não. Ele nos convence, Ele está conosco, só que Ele também é a garantia. Qual é a garantia? A garantia da redenção final. Por quê? Porque quando nós recebemos o selo, é por isso que Paulo, escrevendo a Éfeso, vai dizer: depois que vocês ouviram a minha palavra e creram naquele que me enviou, diz Jesus, vocês ouviram o evangelho da salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é o papel do Espírito Santo aqui? Ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da posse adquirida para louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é o penhor, é o que nos marca. Quando Cristo voltar nas nuvens com poder e glória, Ele vai buscar aqueles que têm o selo do Espírito Santo de Deus. Cristo subiu, mas o Espírito Santo desceu, a fim de habitar para sempre conosco. Aleluia! Agora quer ver a segunda coisa que a gente aprende com esse texto? Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A experiência individual. A outra lição que a gente aprende aqui é que o derramamento traz uma experiência pessoal. O texto vai nos dizer que o Senhor derramou, foram cheios, mas o Senhor concedia de maneira individual que cada um falasse em uma língua. E a palavra língua aqui tem relação com idiomas, porque Jerusalém estava cheia de pessoas de diversos lugares, e então eles são tomados pelo Espírito Santo, e eles começam a falar das grandezas de Deus para os medos, para os persas. Aqui não era língua que precisava de uma tradução, pelo contrário, eles estavam falando na língua das pessoas que estavam na cidade, e o evangelho foi proclamado. Aqui língua é idioma, só basta continuar lendo o texto. Mas é interessante que o Senhor os usa de maneira individual. E aí uma coisa interessante, os discípulos aqui, a expressão que o texto usa é cheios. Como é que está aí na sua Bíblia? Cheios. Verso de número 4. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Por que eles foram cheios? Jesus já tinha deixado claro, em vários textos, que os seus discípulos já eram salvos. Os seus discípulos, esse grupo que estava ali em oração, já tinham uma experiência com Jesus. E olha como é interessante.
A própria palavra de Deus vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então eles já tinham o Espírito. Eles já tinham, e é tanto que eles já tinham, que João, a gente vai notar que João capítulo 20, os últimos capítulos de João, Jesus vai mencionar que há uma experiência dos discípulos com Jesus, e havendo dito isso, soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, é tanto que esse fato ocorre. E aí eu quero que você prestasse bastante atenção nisso, porque isso é muito importante. Eles têm o Espírito Santo, e aqui nós temos um contraste. Uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, isso é um ato único, é o selo, no ato da nossa conversão, no momento em que nós nascemos de novo. Outra coisa é o enchimento do Espírito. O enchimento do Espírito, ele acontece na vida de um crente por diversas vezes na sua jornada, continuamente cheio. Todo cristão, todo discípulo de Jesus deve continuamente buscar a ser cheio do Espírito Santo. É interessante que Dr. Billy Graham, um dos melhores livros que a gente tem, O Espírito Santo, escrito pelo Billy Graham, vale a pena a leitura. Billy Graham menciona uma coisa, que este talvez seja um grande mal da igreja da nossa geração. Não é que ela não tenha o Espírito Santo, ela tem, ele acreditou, ele foi selado, só que tem um detalhe, ele não está cheio, ele não vive cheio, ele não vive pleno. E aqui o que o Senhor está dizendo? Que naquele momento eles foram cheios. Naquele momento a Bíblia está nos ensinando algo muito importante, que há uma diferença entre batismo, que é no ato da conversão, e a plenitude do Espírito. É por isso que Paulo, por muitas vezes, vai nos falar sobre isso, mas em especial, escrevendo a igreja em Éfeso, ele vai dizer o quê? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejam continuamente cheios de quê? Do Espírito Santo. Aqui é interessante que Paulo faz um contraste entre ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do goró. Por quê? Você já parou para pensar sobre isso? Vou só aproveitar aqui, sem nenhum problema de depois ser censurado, mas a gente tem uma geração agora em que é muito comum crentes acharem que é normal beber. E às vezes buscam até vários subterfúgios de dizer assim, não tem na Bíblia. Querido, posso lhe dizer uma coisa muito importante. A palavra de Deus diz que nós temos algo muito maior para ser cheio, que é o Espírito Santo de Deus, o qual não há contenda. Você não consegue imaginar o que é uma casa, o que é uma vida, uma família destruída pelo alcoolismo. Os meninos estão conosco lá no CFC1 agora na Cristolândia. Nós como igreja jamais seremos favoráveis a qualquer coisa que tire a consciência de uma pessoa para que ela não seja quem ela é. Seja o que for. Não cabe a nós, meus irmãos, nós temos outras coisas para nos alegrar. Nós não precisamos ser cheios do álcool. Nós podemos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Agora aqui, por que ele faz esse contraste? Irmão Stanley, porque quando nós estamos cheios do álcool, o álcool nos domina. Alguém quando começa a beber, já notou que as pessoas quando bebem, elas não são quem elas são na sua naturalidade? Tem gente que é bem caladão, aí até usa, eu venho lá do interior, lá em Minas Gerais, a gente usa uma expressão assim, fulano hoje está meio esquentado. Quando falava que o camarada estava meio esquentado, irmã Miriam, é por quê? Porque ele estava meio alto assim, né? Aí ele já tinha tomado algumas, se ele não falava, ele ficava o quê? Alegre, aquele cara falador. Se ele era um sujeito manso, muitas vezes, quando ele bebia, ele se tornava um cara o quê? Bravo, nervoso. Queria brigar com todo mundo. Sabe por quê? Porque ele estava tomado por quê? Pelo álcool.
Paulo está fazendo um contraponto aqui muito interessante. Paulo está dizendo, ao contrário de você ter a sua vida dominada pelo álcool, porque quando você toma, você bebe, você perde o seu controle, você perde, deixa de ser quem você é. Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Senhor. E aí Paulo está dizendo, e ele contrasta isso, e aqui é muito importante. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos uma geração que nós fomos selados com o Espírito Santo, mas nós não estamos buscando a plenitude do Espírito. E aí eu vou lhe dizer, característica muitas vezes de uma vida que não busca a plenitude do Espírito Santo. Gente que foi batizada no Espírito Santo, gente que faz parte do corpo de Cristo, gente que tem o nome escrito no livro da vida, porque a palavra de Deus nos diz, uma vez salvo, é salvo para sempre. Ninguém pode arrebatar alguém que foi salvo das mãos do Senhor. Pastor Sammy Tippett, ele resume essa expressão dizendo, salvo, mas não pleno. Salvo, mas não pleno. O que é não estar pleno? É, por exemplo, não receber os dons que usou do Espírito Santo. Deus deu os dons através do seu Espírito, mas não usa. Uma vida onde o fruto do Espírito não é presença, não é notada. Lembra o que é o fruto do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há acusação. Conhece a Deus, mas não demonstra o fruto do Espírito. Não é controlado pelo Espírito, é controlado pelas emoções, é controlado pela sua razão, é controlado até mesmo pela bebida, é controlado por qualquer outra coisa. Quer ver outro exemplo? Zelo e obediência com a palavra. Não tem vontade de anunciar o nome de Jesus. Quando a gente não está cheio de Deus, irmãos, ler a palavra de Deus para a gente se torna, sabe o quê? Uma tarefa enfadonha. Quando a gente não está vivendo a plenitude do Espírito, orar para nós é uma morte de fato. Orar é uma morte mesmo, porque a gente mortifica a nossa carne, a gente mortifica a nossa vontade. Mas para ser cheio do Espírito, muitas vezes, quando nós estamos vazios, quando nós estamos secos, quer ver outra coisa? O pecado já não é levado na mesma situação e consideração. Sabe por quê? Porque a gente vai apagando o Espírito com os nossos erros e as nossas falhas. Aí a gente passa a ser como a turma de Sodoma. Nada mais é problema, nada mais é pecado, porque nós temos o selo, mas nós estamos entristecendo o Espírito. Nós estamos vazios, salvos, mas secos. Isso me faz lembrar da profecia de Ezequiel, quando ele é levado para o Senhor, para aquele grande campo, e o Senhor o leva para um campo de batalha, e naquele campo de batalha o que ele via? Ossos secos. E o Senhor fala para ele profetizar sobre os ossos. Imagine aquela cena, os ossos começam a se juntar, tuc, 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 de repente, aí começa a vir nervos, pele, e os corpos então são montados. Só que eles não tinham o quê? Vida. Aí o Senhor diz a Ezequiel, sopra agora sobre eles vida, o meu Espírito. Quem estava naquele campo de batalha que o texto vai aplicar, Léo? Eram os assírios? Os ossos secos ali eram considerados os cananeus? Não. Os ossos secos era o próprio povo de Deus que estava distante da vontade do Senhor. Muitas vezes, como povo de Deus, dentro da igreja, sentado, cantando, levantando a mão, mas nós podemos estar secos. Secos. Por quê? Porque nós já não buscamos mais o Senhor há muito tempo.
Atos capítulo 2 está dizendo que o Espírito ficará conosco para sempre. Mas Atos capítulo 2 diz que há uma diferença entre ser batizado e ser cheio. Eles foram cheios. Agora Atos capítulo 2, e eu termino aqui. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Qual é, irmão Benhur, a característica de alguém cheio? Qual é a característica de alguém pleno, Fábio? Os irmãos sabem que, e a igreja me conhece, os irmãos que estão conosco há mais tempo, sabem que o meu jeito de pregar é assim. E às vezes Samara me ajuda muito, que ela diz, sempre faz assim para mim, ó. Quando ela faz assim, faz assim. Às vezes se deixar parece que eu vou sair correndo aqui, né? Os meninos brigam comigo. Eu estava pregando numa igreja na Baixada Fluminense, na igreja batista das nossas. E nesse meu jeitão de ser, que já vem assim de muitos anos, quando eu terminei, uma senhora veio no canto assim do púlpito e disse assim para mim, pastor, o senhor é pentecostal? Eu achei interessante aquela pergunta dela. Eu disse assim, depende do que a senhora entende por pentecostal. Se pentecostal for crer no que aconteceu em Atos capítulo 2, no Pentecostes, eu sou pentecostal. Porque eu acredito no Pentecostes, eu acredito na promessa do Espírito Santo. Aí ela fez uma segunda pergunta. E essa segunda pergunta trouxe a ela muita tristeza no coração. Ela disse assim, o senhor fala em línguas estranhas? Eu disse assim, não. Deus não me deu esse dom. Ela ficou extremamente triste. E parece que tudo que tinha acontecido anteriormente tinha sido anulado por causa daquele questionamento. E que ela teve uma resposta negativa. A pergunta daquela senhora me faz refletir no último ponto da minha mensagem aqui que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Qual é a característica de alguém que é pleno? O nosso grande equívoco é achar que quem é pleno é cheio dos dons. O nosso grande equívoco é achar que a plenitude vai nos levar a falar outras línguas. O nosso grande equívoco é achar que os dons autenticam plenitude do Espírito. Equívoco. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas Paulo escrevendo a eles diz o quê? Eu vos tenho que tratar como carnais, como crianças. E lá tinha muita gente que falava em línguas, e estava falando tanto que foi necessário ele botar uma ordem no culto e dizer, olha, quando alguém de vocês tiverem manifestação de falar em novas línguas, que fale que haja intérprete, não havendo intérprete, que se cale, e que seja no máximo 1, 2. Porque no culto, a maior experiência de adoração ao Senhor, o dom não é uma edificação pessoal, é a profecia que edifica a igreja. E o que é a profecia? A profecia é a explanação das Escrituras Sagradas. E aí o que nós estamos aprendendo é que a característica de ser pleno não tem relação com os dons. A característica de ser pleno no Espírito, sabe o que é? É proclamar as grandezas de Deus. Sabe por quê? Porque quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles anunciaram em diversas línguas o Evangelho da graça de Deus. E isso prossegue, porque quando a gente vai ver em vários outros lugares, quando eles são cheios do Espírito Santo, quando você chega lá, por exemplo, no capítulo 4, aí passa 2 folhas aí para você ver, chega no capítulo 4, versículo 31, ele diz assim, mas, e tendo orado, moveu-se aquele lugar e eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Novamente, olha como eu disse, o batismo é um ato, plenitude é algo que vai se repetindo ao longo da vida, vai sendo cheio, vai buscando, vai bebendo, João. Aí agora novamente eles são o quê? Cheios. Atos 4, versículo 31, olha como é interessante, e todos foram cheios do Espírito Santo. E qual foi a manifestação, irmão Stanley? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Alguém que está cheio do Espírito Santo, alguém que está transbordando do Espírito Santo, a sua principal característica vai ser não aguentar ficar calado. Ele vai querer contar para todas as pessoas quem é o Jesus que ele conhece, quem é o Jesus que ele se relaciona. É por isso que Jesus disse assim: olha, vocês vão chegar um tempo em que vocês vão me conhecer, e de vocês vão fluir o quê? Rios de águas vivas. Vai fluir de vocês rios de águas vivas. Porque você não consegue conter um rio. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue ficar calado. Você chega perto de alguém, em toda oportunidade que você tem, você faz uma coisa: você quer falar de quê? De Jesus. Eu não consigo entender uma geração que diz ser cheia do Espírito Santo e não tem filhos na fé. Uma geração que diz conhecer muito sobre Deus e não prega o Evangelho. Uma geração que diz ser cheia do Espírito Santo e não envia um missionário. Não bate com as Escrituras. Porque ser cheio do Espírito Santo, a principal característica vai ser a proclamação da palavra de Deus. E é interessante, irmãos, e vou terminar aqui. Um dos comentaristas que eu mais gosto é Matthew Henry. Vale a pena você ler, já tem uma Bíblia traduzida dele ao Brasil. São os melhores comentários dele, fizeram uma Bíblia de comentário dele. Quem quer investir aí numa boa Bíblia de comentário, tanto a do Matthew Henry, né, John MacArthur, Bíblias que vale a pena, a Shed, Bíblias que vão valer a pena o investimento se você gosta de estudar a palavra de Deus. O Matthew Henry fala uma coisa sobre esse texto, e eu quero terminar com as palavras dele. Ele diz o seguinte: os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Espírito, e ficaram mais do que nunca sob uma influência santificadora. Agora, eles eram santos, ainda mais espirituais, e como fruto de ser cheio do Espírito Santo, eles eram menos apegados às coisas deste mundo e mais apegados às coisas de Deus, mais familiarizados uns com os outros. E aí eles ficaram mais cheios do consolo do Espírito e alegraram-se mais no amor de Jesus e na esperança celestial. Quando a gente está cheio, quanto mais cheio de Deus nós tivermos, menos do mundo nós queremos. Quanto mais cheio nós tivermos, mais consolados nós seremos. Quanto mais cheios nós tivermos, mais com os irmãos nós vamos querer estar. Porque o Espírito produz isso em nós. Agora, quanto mais cheios nós tivermos, mais o fruto do Espírito será visto na nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Atos 2 nos ensina. O que Atos 2 nos ensina? Que o Espírito subiu. Cristo subiu, mas o Espírito desceu. Aleluia por isso. Esse Espírito que desceu, ele nos traz uma experiência pessoal. É por isso que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá o sentimento que Deus está conosco e que nós somos filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz isso, que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos do Senhor. Aí nós temos o sentimento de paternidade. É Ele que nos traz paz, é Ele que nos traz consolo. Mas é interessante que quando nós somos cheios dEle, nós não queremos guardar esta verdade para nós. Eu preciso apenas lhe fazer uma pergunta: como está a sua relação com o Espírito Santo? Ele é pessoal, irmãos, Ele é uma pessoa. Por isso nós o chamamos da terceira pessoa da Trindade,
porque Ele se manifesta a nós. É por isso que Jesus disse: Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Quanto você tem buscado ao Senhor? Às vezes nós estamos sendo cheios de muitas coisas. Nós estamos sendo cheios de muitas coisas, mas não de coisas que nos aproximam do Senhor. Quero convidar os meninos vindo para cá. Nós vamos adorar ao Senhor. E hoje eu queria que você fizesse uma oração muito sincera diante de Deus, todos nós. E dizer para o Senhor assim: Pai, eu quero ser controlado pelo Teu Santo Espírito. Pai, quero te convidar a ficar de pé. Eu estou me sentindo seco. Eu estou me sentindo, de alguma forma, vazio. Eu estou me sentindo, de alguma forma, de alguma maneira, eu sei que eu preciso mais de busca. E talvez muitas das nossas ansiedades, muitos dos nossos medos, muitas das nossas incertezas, é porque nós estamos vazios. Precisamos mais do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não é coisa de pentecostal, de neopentecostal, de tradicional. Não. O Espírito Santo é de todo aquele que crê em Jesus. O Espírito Santo é de todo aquele que busca. O Espírito Santo é de todo aquele que crê. E Ele vai manifestar no meio da igreja. Ele manifesta no meio dos dons. Ele manifesta, só que Ele é tão maravilhoso, que até quando Ele se manifesta nos dons, nós aprendemos que os dons é para a edificação do corpo. O Espírito Santo não manifesta com bagunça. O Espírito Santo não vai se manifestar de maneira que vai trazer desordem, não. Talvez nas nossas criancices espirituais a gente pode achar assim. Mas a Bíblia, que é o nosso parâmetro, ela nos ensina que o Espírito Santo, e ele não contradiz a palavra de Deus, até quando ele se manifesta, a sua manifestação, ela acalma o nosso coração. E ela traz paz. Eu queria que você orasse nessa noite. E eu também irei orar. E eu queria te convidar a dizer: Senhor, eu preciso mais. Eu estou me sentindo um pouco vazio. Eu sei que eu sou crente. Eu já tomei uma decisão com Jesus. Eu fui selado no Espírito Santo. Mas eu ando seco. Porque o meu nível de busca, o meu tanque espiritual está bem baixinho. Meu nível de oração está bem baixinho. Meu nível de leitura da palavra está tão pequeno. O medo, as incertezas tentam contaminar o meu coração. Mas eu sei que eu não estou só. Eu queria que você dissesse isso para você mesmo hoje. Num ato de fé, dizer: eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. O Espírito Santo de Deus está comigo. O Espírito Santo de Deus está em mim. Ele está no meu coração. Agora eu quero mais do que isso. Eu quero viver a plenitude. Pai, a Tua palavra é clara e nessa noite nós queremos Te agradecer porque o Senhor ministra ao nosso coração. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, que diante de tantas incertezas, o Senhor nos dá uma convicção. O Teu Santo Espírito está em nós e conosco. Nós não temos o porquê estarmos tristes. Nós não temos o porquê, Deus, acharmos que tudo acabou. Nós não temos o porquê, Deus, achar que a nossa vida não tem sentido. Porque Deus, o Senhor sendo Deus, deixou, Deus, a Tua glória para vir habitar em nós, Pai. Ó Deus, que prova de amor dando a sua vida, voltou e nos enviou o Consolador, o Paráclitos, aquele que intercede por nós quando nós não temos forças nem para orar. Deus, eu sei que tem irmãos meus aqui nessa noite, que têm vivido dias, ó Deus, que não têm tido forças nem para orar, que não têm tido forças nem sequer, Deus, para dobrar os seus joelhos e ler a palavra.
Mas eu sei, Deus, que o Teu Santo Espírito está orando por cada um de nós agora, e nós saímos daqui nesta convicção, que mesmo quando falhamos, mesmo, ó Deus, quando os problemas se agigantam, mesmo, ó Deus, quando as circunstâncias são maiores do que nós, a Tua palavra nos garante que o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, pela Tua doce presença santa na nossa vida. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que está conosco aqui nesta noite, está no nosso coração e que vai nos conduzir para as nossas casas agora. Nós não iremos para casa sozinho. O Teu Santo Espírito, ó Deus, Ele não está neste lugar, Ele está no nosso coração. Porque o templo agora não é feito por mãos de homens, o templo agora não é o lugar de reunião, o templo agora, o altar agora, é um coração quebrantado na Tua presença, Senhor. E nós aqui estamos Te buscando, porque nós precisamos do Senhor. Ó Espírito Santo, enche a nossa vida, que sejamos cheios do Senhor, e que durante esta semana que hoje ao sair daqui, diante de todas as circunstâncias, naqueles momentos em que Satanás, que é o pai da mentira, tentar nos enganar, tentar nos entristecer, dizendo que para a nossa vida não tem jeito, dizendo que para a nossa vida não tem esperança, dizendo que nós não somos amados, dizendo que nós somos as piores pessoas do mundo, o Teu Santo Espírito nos faça lembrar das promessas de Jesus, o Teu Santo Espírito nos faça lembrar que nós não estamos sozinhos, o Teu Santo Espírito nos faça lembrar que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Tu estás conosco. Abençoa a Tua igreja, não deixe, Pai, que a gente acredite nas mentiras de Satanás, mas que as verdades de Deus sejam sobre a nossa vida, e ao sair destas portas, nós sairemos na certeza que o Senhor está conosco. Aconteça o que acontecer esta semana, o que virá na nossa frente, Deus, nós temos certeza que nós não estamos sós. Obrigado, Deus, pela vida do pastor William, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor o abençoe poderosamente, que o Senhor seja com ele, Pai. Toma ele nas Tuas mãos, Pai, ali em Recife. Guarda todos que vão à convenção esta semana. Abençoe, Pai, nossos irmãos que estão conosco agora à distância, participando desse culto através dessa transmissão. Que a Tua palavra alcance seus corações. E nós, Pai, que estamos desfrutando dessa comunhão presencial aqui tão gostosa, porque o Senhor está aqui conosco, nos despede agora para uma semana de paz na Tua presença, guardados pelo Teu poder. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada a cada um de nós através do Senhor Jesus, e as doces consolações do Teu Santo Espírito, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Vamos adorar ao Senhor, e assim nós encerramos essa celebração. Você que está conosco a primeira vez, passa aqui na recepção, nós temos um presente para você. Vai embora não, tem um café, tem um chá ali, puxa a cadeira, senta, vamos conversar, nós queremos lhe conhecer. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus.